Mesa posta café quentinho e no Café Cast no ar. E esse mês, gente, deixa eu falar para vocês, ele vai ser mais do que especial, porque nós estamos falando do mês da mulher, né? Muito Tem especial. mulher, gente, é tão incrível. E tem tantas histórias de mulheres poderosas para contar. Então, o mês de março inteirinho, nós vamos estar falando com mulheres que vão trazer suas histórias para cá e deixar a nossa manhã ainda mais gostosa, sabe? Com histórias inspiradoras. E para começar, não poderia ser diferente, eu tô aqui com a Anne, ela que é um fenômeno aqui em Araraquara. Se você ainda não conhece as mãos Thalita! de fada dela, se preparem. Mas além das mãos, né, Anne, você tem uma história muito linda, você traz muita vivência, e é isso que eu quero que você compartilhe com o pessoal. Então começa contando quem é a Anne. Gente, olha, a Thalita me fez uma pergunta difícil. Ela falou que ia ser tranquilo fazer esse podcast. É normal falar Quem com é a a gente Anne, mesmo, gente? É é difícil, difícil. é. Mas essa foi uma das questões que a confeitaria me ajudou a descobrir. Eu, a, a confeitaria me trouxe, né, uma experiência de autoconhecimento que eu não esperava. E quando eu mergulhei nesse mundo de verdade, eu fui me descobrindo. E essa é uma pergunta que eu acho que todo mundo tem que se fazer. É, quem é você, né? Quem é a Anne? Eu me perguntava muito isso. E hoje ainda não sei, sou um ser humano em construção, mas eu me fortaleci muito ao longo dessa caminhada. E eu acho que essa é uma pergunta que todo mundo tem que se fazer, porque quando você se conhece, nada te abala. Gente, você Nada falou te isso, meu abala. coração fez até assim, porque eu tenho trabalhado com mulheres. E eu acho que toda mulher passa por essa transformação que você está falando, né? A gente começa a nossa vida meio que num ciclo vicioso Uhum, de atender as demandas de fora para dentro e esquece das demandas de dentro para fora. E aí chega um momento que ela cobra. A vida te dá um demais. tapão na cara, fala, e aí? Quem é você? O que E você quer da você? sua O que vida? você quer? É isso E mesmo. aquilo meio que rasga a gente por dentro e a gente fica nesse processo. E aí as meninas e o pessoal que está em casa não sabe, mas você passou por uma transição de carreira. Antes de ser confeiteira, você trabalhava em outra área e você teve todo esse processo de se tornar mãe, de optar. E aí, eu continuo, não continuo, eu vou cuidar de filho, eu vou continuar na profissão, que também é algo que nós mulheres temos que passar. Não tem jeito, nós vamos passar por isso. Você ainda não passou, já se prepara, É porque quando verdade. você engravida, isso é uma dúvida interna muito grande. E aí você passou por tudo isso. Como é que foi esses momentos antes de você se descobrir como a Anne confeiteira? Thalita, então, eu me formei, eu fiz marketing, depois fiz direito, me formei em direito. Uhum. Nesse meio tempo, a gente mudou para Araraquara. Eu me formei em 2019 e a gente mudou para Araraquara no início de 2020. E aí chegamos aqui, eu acabei ficando trabalhando com o meu marido no escritório dele e em casa home office. Não me adaptei, entrei em crise, Foi aí que bateu aquela crise existencial. bateu a crise existencial. Não me adaptei, tentei voltar para minha área, né, porque eu não conhecia ninguém aqui. Eu sempre tive foco em estudar para concurso. Nesse meio tempo, eu fui descobrir, eu já tinha isso desde a infância, mas fui descobrir que tinha crises de ansiedade, né? E essa crise de ansiedade quando eu tinha que enfrentar algo, quando eu tinha que correr atrás dos meus objetivos, aquilo sempre me fazia, em determinado tempo, abandonar tudo que eu queria e sair correndo, né? Então, por isso que eu falo que a confeitaria veio junto com esse autoconhecimento das coisas mais difíceis e também da coisa mais deliciosa que é hoje saber quem eu sou, saber o que eu amo. Hoje eu olho para minha vida e penso assim, estou realizada aonde eu estou. Não, gente, Estou e olha que feliz com o lindo, que eu Anne. conquistei. Você trouxe um ponto aqui pra gente que eu acho que é extremamente importante você falar, porque eu brinco muito que quem vê close não vê corre. Não vê. E as pessoas aqui que
te conhecem, que vê, você abriu recente o seu negócio ao público, tá um sucesso, você é uma pessoa super querida por todo mundo, mas muita gente não sabe que você também tem sua vulnerabilidade. E você também tem os seus momentos sozinhos. E quem tá lá, às vezes fala assim, nossa, mas ela tem uma vida perfeita. E você tá abrindo isso. Então, ter crise de ansiedade, passar por momentos desafiadores, é natural de todas nós mulheres, né? E como que a confeitaria surgiu daí para te tirar de tudo isso e transformar sua vida? No meio de toda essa insatisfação, aí eu comecei a conhecer algumas pessoas aqui e o cozinhar para mim sempre foi muito afetivo. Eu sempre gostei de cozinhar, tanto comida salgada quanto doce. Então, sempre que os amigos me chamavam para algum evento, eu levava alguma coisa, uma sobremesa, um prato. Fazia de amor mesmo. Fazia porque você Fazia porque eu por afeto. por afeto, porque assim, ver as pessoas ali reunidas comendo algo que eu Se fiz deliciando, no caso, né? sempre e sempre me causou uma satisfação, me preenchia aquilo. E aí aqui em Araraquara comecei e eu sempre gostei muito de gente também. Eu gosto muito de gente, eu gosto de ter amigos, eu gosto de conversar, de compartilhar. Então, quando eu cheguei em Araraquara, a gente naturalmente se sentia muito sozinhos, né? Porque não conhecemos ninguém. Eu entrei num grupo de corrida e aí os convites começaram a surgir e eu sempre muito ansiosa para cativar essas pessoas e para ter ali um ciclo de amizade. E assim foi. E eu tenho um bolo que é o meu bolo prestígio, que inclusive a receita tá aqui na parede. Eu levava nesses cafés. E assim, eles ficavam em êxtase, era uma coisa tão, pra mim, tão gostosa. Satisfatória, né? Era demais. Todo evento que a gente fazia, eu levava esse bolo. E aí eles começaram, nossa, mas aí tu tem que fazer para vender, eu quero comer quando eu tiver vontade, eu quero poder pedir para eu levar para minha casa. E isso eu já tinha 1 ano e meio de Araraquara, estava nessa crise, porque eu sempre trabalhei desde a minha adolescência, então nunca fiquei em casa parada, e eu estava nesse momento, assim, só em casa e não tinha uma realização, não me sentia realizada e aquilo me incomodava muito. E esses questionamentos, quem é você? Qual o seu papel no mundo? Né? Quem é a Anne? E isso me inquietava sempre. Então aí surgiu a ideia de trabalhar com os brigadeiros Callebaut. Eu queria trazer uma experiência incrível, porque era isso que me encanta. E inovadora, tá, gente? Porque você que tá assistindo, não sabe, mas essa menina é inovadora. Ela gosta de criar, ela gosta de trazer algo novo. Isso é sensacional, né? E aí, na época, eu descobri esse chocolate, foi realmente isso, esse meu pensamento. Eu pensei, eu quero trazer uma experiência para Araraquara que não tenha aqui. Eu quero que eles comam esse brigadeiro e pensem assim, Meu Deus. o melhor brigadeiro que eu já comi na vida. E era, né? E assim foi, e assim, comecei a fazer pequenos eventos, fazia os brigadeiros, ia para esses pequenos eventos, e aquela resposta, às vezes as pessoas comiam ali na minha frente. Aquilo me fortalecia tanto. Enchia, né? Enchia o coração. Preenchia, receber aquele reconhecimento, porque eu acho que a gente precisa disso, como ser humano, como mulher, a gente precisa ser reconhecido, né? Ter valor. E eu estava nesse processo de descobrir o meu valor. Então, e aí nesse meio tempo engravidei, aí veio toda essa situação de não me achar, eu mergulho com intensidade naquilo que eu estou fazendo, né? Então eu dei uma pausa nos eventos que já eram um sucesso e parti para a maternidade. Fiquei 1 ano em função do Beni, foi muito gostoso, porque acompanhar o desenvolvimento dele, mas logo... Legal, porque foi uma decisão consciente, né? Sim. Muitas mulheres fazem isso de uma forma aleatória, ou porque, acho que agora eu não quero mais, e não pensa sobre isso, e aí acaba descarregando no filho essa frustração,
E outras não deixam, não tem esse tempo, porque acham que não devo, não, por uma mulher muito profissional, não devo. E se arrependem por É muito perder difícil, uma época tão né? importante dos crianças. Eu falo que a maternidade, a culpa nasce junto com a maternidade. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Nasce uma culpa. É. Então, assim, eu fui muito feliz nessa decisão. Precioso demais acompanhar, não me arrependo. E aí, no meio do processo, eu percebi o quanto eu já estava envolvida e apaixonada pela confeitaria. Porque eu parei de ir aos eventos, mas eu não parei de estudar, eu não parei de pesquisar, eu não parei de desenvolver receitas. E eu já conhecia o cookie, eu já tinha vontade de desenvolver este cookie, né? Eu já fazia uma receita, mas eu já tinha a intenção, né, de chegar nesta receita aqui. E foi o que eu fiz. Continuei estudando, testando receita. Eu acho que com 1 ano e 6 meses do Benício, eu cheguei nessa receita aqui. E aí estávamos em meio à pandemia, aquela loucura da pandemia, e eu comecei timidamente a postar os meus cookies. Aí ela decidiu começar a adoçar a nossa vida em casa, porque estava difícil, Tava né? muito difícil. Com certeza você salvou, assim, inúmeras famílias, porque eu fui uma dessas pessoas que conheci seu trabalho, então, assim, era muito gostoso. Parece que, gente, vou dar um depoimento aqui. Às vezes eu faço isso porque todo mundo que vem aqui tem uma história próxima a mim, né? E, assim, o que a gente sente quando a gente come é exatamente a sua essência. Parece que cada mordidinha que a gente dá tem afeto, tem carinho. Não é uma coisa industrializada, produção em série. Não, parece que cada um que você faz, ele tem um pouquinho de você. Então, assim, a experiência, o espaço, tudo que você traz, o que você acaba se tornando muito grande. Então, eu acho que esse sucesso todo é devido a essa busca que você está contando aqui pra gente, que você foi respeitando o processo, foi respeitando o passo a passo, foi vivendo, foi aproveitando, e é tudo muito lindo, né, amiga? Obrigada, eu fico emocionada. Eu fico emocionada porque significa muito para mim. O nascimento do Benício me revirou de novo. E assim, eu tive muitas questões para resolver. Eu costumo falar que nos últimos 3 anos eu renasci. Quando deu o boom do meu negócio aqui na Páscoa, gente, a Páscoa é muito especial para mim. E foi na Páscoa de há 3 anos atrás, acho que 2021 ou 2022, eu não sou muito boa com datas. Aquela Páscoa, eu tinha soltado o cardápio já, né? Trabalhava ainda em casa, e aí eu tive, assim, ó, a pior crise de depressão de toda a minha história. A pior. Tudo acontecendo, Tudo acontecendo. É difícil. Eu compartilhei isso depois e é muito comum as pessoas olharem pra gente e dizer, nossa, mas vocês são um casal tão lindo, vocês são uma família tão linda. Por dentro, né? Quem tá dentro, né? É que sabe dos desafios. E era essa questão mesmo. Eu chegava a me questionar, meu Deus, mas não me falta nada. E é isso que dói. Não me falta nada, né? Tenho um marido, companheiro, parceiro, e aquilo ali é dolorido demais, você ter uma vida perfeita e você sentir esse vazio, essa dor, essa falta que você não sabe onde está. Onde vem, né? Isso é muito complicado. Então ali, na Páscoa eu soltei, eu disse, gente, agora já soltei esse cardápio, eu já tenho pedidos, eu vou ter que cumprir esses pedidos, e do jeito que eu estiver. E fiz. Quando foi o primeiro ano que eu lancei os ovos. Quando eu comecei a receber uma energia tão linda, tanto carinho, tanto carinho tão lindo, pessoas que eu não conhecia, sabe, ali me apoiando o meu trabalho. Olha, aquilo ali me fortaleceu de um jeito. Te preencheu, né? Me preencheu. Dali por diante, eu fui me lapidando,
me lapidando e me fortalecendo. E aí, a paixão pela confeitaria só foi crescendo. E o engraçado é que eu falo, gente, eu falo que aqui em Araraquara eu conheci os corações mais gentis que eu poderia conhecer. Sim, ela sempre fala isso. Porque é um carinho pelo meu trabalho e por mim que é incrível, gente. Eu não estou na minha cidade natal, eu vim de outra cidade, de outro estado, e assim, a confeitaria me proporcionou conhecer pessoas, conhecer mulheres fortes, como você, Thalita, que é sempre incrível, carinhosa comigo, onde a gente se encontra. Eu conheci muitas mulheres fortes, muitas mulheres incríveis. Olha, tu não ia conseguir terminar esse teu podcast aqui se fosse entrevistar todas. E aí foi essa caminhada, e inclusive essa semana eu estava refletindo sobre isso. Nesses 2 anos eu descobri, para quem tem ansiedade e depressão, é muito difícil a gente lidar com isso, porque os nossos gatilhos, eles vêm de fora para dentro. Mas o que eu, Anne, eu não sou especialista, eu falo da minha experiência. O que eu, Anne, descobri nesses últimos anos é que os gatilhos vêm de fora para dentro, mas você tem que saber quem você é, você tem que se fortalecer para na hora que aquela situação chega, você dizer assim, eu não sou apenas isso, né? Eu sei quem eu sou forte, eu sei o que eu construí, eu trabalho com brigadeiro, eu amo brigadeiro, é o meu brigadeiro, ninguém vai comer igual o que eu faço. E as pessoas são felizes. Eu morro de orgulho de ser confeiteira, Thalita, morro de orgulho de ser confeiteira. E se tem algo que eu posso deixar, alguma mensagem que eu posso deixar para vocês, né? Gente, busquem aquilo que preenche o coração de vocês, o que satisfaz. Seja fazer o brigadeiro ou seja ser CEO de uma grande empresa, no fim você só vai levar o que você é, as experiências que você tem. Com certeza, com certeza. E eu acho, Anne, que assim, todo mundo que está assistindo, ouvindo o podcast, está passando a ter uma outra visão. Porque é o que eu te falei, a gente sente o que você sente através da sua culinária, mas muita gente não sabe se expressar. Então, o que eu vejo é que é uma troca muito genuína. Mesmo que tenha a pessoa saber, você dá muito para ela e ela te devolve. Então, como você coloca muito carinho, muito afeto, você tem muito amor pelo que você faz, a gente sente isso quando aprecia essas delícias e aí a gente acaba te devolvendo. E é incrível porque, assim, a gente está numa cidade que a gente ouve muitas coisas e você é uma pessoa que conquistou todo mundo, de todos os mundos dessa cidade. E esse carinho é genuíno, não é algo forçado, a pessoa não vem aqui porque você tem algo, porque você é alguém, não, ela vem realmente porque ela quer experimentar suas delícias, porque ela quer conversar com você, vem aqui às vezes só para tomar um café que nem a gente vem aqui, peça um café e fica assim, ó, batendo papo com ele, porque você dá muito disso. E usando toda essa sua experiência, porque eu falo que as melhores dicas vêm de quem viveu o que a pessoa está vivendo. Você já deu aí uma dica para esse pessoal, porque nós mulheres, a gente tem, como você disse, muita culpa de diversas coisas e pouco entendimento. O mundo é cruel com a gente, Exato. né? E esse pouco entendimento é uma ignorância cultural, não é algo que, não, você tem que saber, você tem que saber. Não, não nos é ensinado. Inteligência emocional não nos é ensinada. A gente não tem na escola, os nossos pais não tinham para nos ensinar, os nossos professores não tinham para nos ensinar, só que o mundo está cobrando. Esse mundo de informação, essa rapidez, essas mudanças, a competitividade que a gente vê exato, por aí, desnecessária, né? E aí você disse uma coisa aqui que eu quero falar mais sobre isso no meu especial, que você já veio ficar sabendo, mas essa questão do reconhecimento. Então, muitas de nós, não têm noção de quais são os valores que para nós são importantes. Então, você falou do reconhecimento, que é um valor para você, e que para mim também é um valor extremamente importante, mas muitas mulheres não sabem que isso é um valor, né? Então, o que é um valor, gente? Um valor é algo que você precisa, que te nutre. Então, no nosso caso, se nós não somos reconhecidas, seja por um doce, seja por ser isso mata a gente aos poucos.
Exatamente. Então, ter essa noção, ter essa dimensão de quais são os valores que para vocês são importantes, já é um divisor de água. Então, eu Sim. falo para muita gente assim, qual que é o seu valor? O que você preza nessa vida? Segurança ou liberdade? Thalita, quando eu comecei a fazer terapia, a psicóloga me pediu assim, ó, escreve algumas qualidades tuas. Sim. Cara, eu não consegui. E foi desafiador. Por quê? Porque a gente não pensa sobre isso. Eu perguntava pro meu marido, o que tu pensa de mim? O que tu vê de qualidade em mim? Isso que há 2, 3 anos atrás, né? Hoje, e na verdade eu até me sentia constrangida de falar algo de mim. Sim. Que as pessoas têm esse pudor, né? Tem. Se eu falar de mim é porque eu tô me achando, não, é porque você se conhece, né? Você sabe. Hoje pergunta pra Anne, me fala de você. Eu sou uma pessoa extremamente generosa. Eu sou uma pessoa afetiva. Eu sou uma pessoa assim determinada, comprometida. Se eu assumo um compromisso, eu quero entregar assim o meu melhor. E eu acho que eu trago esse comprometimento pro meu negócio, né, com os meus clientes, assim, eu quero entregar o meu melhor sempre. E eu sempre falo isso, não sei se eu deixo claro para eles o quanto eles me entregam, né, de volta. O quanto significa, é tanta história que chega, é tanto carinho que chega de volta, não tem preço, tem valor, não tem preço, não tem. E aí, outra dica que eu acho que você deu também, que eu quero usar, ficou muito coisa legal, então estou contando aqui para a gente dar uma detalhada. Você falou muito sobre buscar referências, que quando você estava fazendo a receita desse cookie maravilhoso, que inclusive eu vou fazer uma invejinha para vocês, que eu já vou abrir para vocês entenderem. Você estudou muito, você buscou muita referência. Isso é um movimento que as mulheres também têm dificuldade de fazer, né? Então, eu acho que é um ponto que você falou que é muito importante. Então, não a competitividade, e sim Não. as referências. Então, quem você admira? O que você quer trazer? Quais são as referências externas que você pode trazer como experiência nova para a cidade? Então, tem vários pontos aí de empreendedorismo que você falou, que eu acho que é bem interessante as mulheres terem mais luz sobre esse Sim. ponto. Onde você foi buscar a referência do cookie em si? Vou abrir para vocês um aqui para vocês verem, tá? Pode ir falando, Anne, porque eu não vou me importar de comer ele, não. Tem o cookie, por exemplo, tem uma confeiteira incrível em Santa Catarina, uma confeitaria incrível lá, e eu fui visitar eles. Aguada, gente. Foi uma das, porque eu já provei cookie nesse Brasil todo, mas a primeira Esse foi aqui lá. é de chocolate belga. Esse é de chocolate belga, Gente, tá dá ali. uma olhada nisso. Maravilhoso. Olha o recheio que tem dentro desse cookie. Ela tá sendo malvada. Não, esse é um convite, eu não tô sendo malvada, não. Agora eu vou ser malvada. Agora eu vou ser malvada. E aí você foi, experimentou vários cookies. Sim, inclusive tudo que eu vou lançar aqui, eu sempre compartilho com os seguidores. Eu sempre quero experimentar num lugar assim que eu julgue que é o melhor. A nossa Eclair, por exemplo, eu viajei para o Paraná. Eu fui experimentar num restaurante francês, que tem lá, o chefe é francês e ele tá no Brasil. E assim, são incríveis. Comer aquela eclair, assim, foi uma experiência incrível. E aí eu guardo, eu tenho muito isso, eu guardo na minha memória o detalhe, a crocância da casquinha, a leveza do creme. E aí, minha filha, eu não sossego até achar, até reproduzir aquela experiência para mim, e aí depois eu trago aqui. Eu vou te pedir para pegar um papelzinho para mim, porque eu tô aqui me deliciando com o seu cookie, mas eu tô me sujando, porque ele é muito chocolatudo mesmo, gente, tem muito recheio aqui. É incrível, é incrível. Esse aí é um dos meus favoritos. Nossa, que delícia, esse aqui Belga, meu amor, é um dos meus favoritos, de verdade. E aí, Anne, eu me limpando aqui, gente, vocês não estão entendendo como tá gostoso. Outra coisa que você falou que eu acho que todas as mulheres que são empreendedoras, que buscam aí alguma coisa, tem como ter esse gatilho. Detalhe. Eu brinco, vários podcasts eu falo isso, que detail is retail. A retenção, ou seja, a recompra, o reconhecimento está no detalhe. E muita gente hoje quer fazer na pressa,
quer ser miojo, em 3 minutos tá pronto. E aí perde o detalhe da coisa. Essa cerejinha no bolo que faz toda a diferença. E você tá dizendo aí pra gente que você vai no detalhe, né? Eu vou no detalhe. E outra coisa que é muito importante para mim, é a experiência. Quando a pessoa vem aqui, né, ou quando pedia meu cookie, eu não queria entregar o cookie. Isso desde quando eu fazia brigadeiro. Eu queria entregar uma experiência. Eu posso fazer um parênteses? Vou contar. Eu ia contar, senão eu vou contar. Eu tô preparando aniversário. E eu virei pra meu marido porque eu queria um cookie da Ana. Um cookie da Ana. Vou abreviar. Ele chegou em casa, a gente comeu junto. E ele fez assim, mas essa apresentação tá melhor que a da Apple. Eu juro por Deus, porque ele me deu um presente da Apple. E a caixa em si do aparelho é muito legal. Mas Sim. a sacolinha, assim, parece que você tava ganhando um brinde do camelô, sabe? E aí ele chegou com a sua caixa. E, gente, a caixa da torta dela, depois a gente mostra aqui umas imagens pra vocês. A hora que eu puxei e a torta veio inteira, Não ele falou, caramba, isso aí é uma experiência. então, realmente, parabéns, porque você está executando com maestria, porque a experiência foi sensacional. Eu já conhecia, mas para ele que nunca tinha visto, ele ficou assim, admiradíssimo. Desde a embalagem. A embalagem menor do cookie, tu já viu, né? Ela abre como uma surpresa. Exato. Então, tudo foi pensado para proporcionar em cada momento uma experiência. E quando a pessoa chega aqui também, quando eu recebo a mensagem no WhatsApp, eu não quero que ela ache que está falando com um robô, que receba uma mensagem automática na cara. Eu sei que muita gente está caminhando no lado contrário, e eu falo assim, da tecnologia, da praticidade, da rapidez, mas gente, você está no detalhe. Eu não quero abrir mão disso. Eu não quero abrir mão, deixar o meu cliente, né? Vai, entra lá, clica, faz um pedido, porque isso alimenta a minha alma também. Isso me fortalece. Então, não sei o que vai virar Anne Cookies, né? Pode ser que a gente abra uma segunda loja, uma terceira. Porque foi isso que eu ouvi, inclusive ela falou assim, mas isso é franquia? Eu falei, ainda vocês ficam sonhando pra mim. Não, mas com certeza vai ser, porque tem gente assistindo isso aqui de fora, de Araraquara, então vocês já sabem, fica a dica aí, que é uma franquia da Anne, já entra em contato com ela, liga pra ela, fala, eu moro em tal lugar, tô querendo abrir. E eu falo, gente, pode ser, né? Mas aqui em Araraquara, eu não vou abrir mão. Eu não vou abrir mão de ter contato. Pode ser que lá eu tenha que ter uma outra pessoa, mas aqui vai ser desse jeitinho, ó, pra sempre. Não é sensacional, gente, é sério, é uma explosão de sabor na boca, assim, que é indescritível. Bom, e além dessas delícias, como você disse, foi a Páscoa que te deu aí uma virada de chave, uma mudança gigantesca. E os seus cardápios de Páscoa são sempre, acho que, os mais esperados. A gente fica, e aí? Cadê o cardápio? E a gente tá louca para saber quais vão ser as delícias que a Anne vai contar. E esse o seu cardápio tá sensacional, né? Tá incrível. Então, dá tempo ainda do duas novidades. Dá tempo, até o dia 15 de março, gente. Até o dia 15. Gente. Então vocês entrem com o cartão e façam o pedido, porque depois não tem reclamação, né? Eu compro, assim, a maioria dos meus produtos são importados, então eu tenho que fazer pedido com antecedência para poder atender a demanda, né, gente? Então vamos conhecer um pouquinho desse ovo de Páscoa? Vamos mostrar? Vamos, então vamos. Thalita, eu escolhi um dos favoritos. Põe os cookiezinhos aí em cima, daqui a pouco a gente come eles. Thalita, eu escolhi um dos favoritos da galera para mostrar. Esse aqui é o nosso Red Velvet. É maravilhoso. Ó. Eu vou colocar, enquanto vocês estão vendo aí, nós estamos passando algumas imagens que a Anne mandou pra gente de todos os sabores. Mas esse aqui, gente, é um que a base dele ele tem recheio como o cookie da Anne. E aí depois tem toda uma decoração afetiva, né? E vem nessa caixa linda. Maravilhoso. Tem aqui, ó, confeito calebô. O recheio desse aqui é o nosso brigadeiro de cream cheese, que é um brigadeiro inovador também, que a pessoa, vocês amam. E aquela massinha úmida, deliciosa, levemente crocante por fora. Então, gente, ó, ainda dá tempo.
Ainda dá tempo. Então, as encomendas da Páscoa da Anne estão abertas até dia 15. E agora, assim, eu sei que tem muitas confeiteiras, tem muita gente da área que assiste o programa, que ainda está em casa, está começando um negócio, está nessa busca que você está. Às vezes está lá fazendo mais do mesmo, sem ter essa virada de chave de falar assim, aí, eu tenho um dom aqui. Eu sei fazer o que é que eu posso fazer de forma diferente para levar uma experiência para os clientes. Então, eu quero finalizar esse podcast com uma dica especial, Dani, porque você é uma pessoa querida, você é uma pessoa que tem uma luz totalmente diferente e você gosta de entregar. Então, agora eu quero que do fundo do seu coração saia uma mensagem bem linda de Dia das Mulheres para essas empreendedoras que estão assistindo a gente. Fundo do meu coração, Thalita, especialmente para as minhas parceiras confeiteiras mas também para todas as mulheres que estiverem assistindo o podcast. Escutem o coração de vocês, escutem aquela vozinha interior, aquela vibração que dá quando você faz aquilo que você ama. Não importa se você vai dar um passinho muito pequeno, não importa se você vai ter que começar pequeno, comece onde você está, com aquilo que você tem, que você pode fazer. E deixa fluir, que o universo ele vai conspirar ao teu favor. Né? E eu parafraseei o grandíssimo, como é que é o nome dele? Me ajuda aí. Ele é um filósofo, ele é um palestrante maravilhoso. Sérgio Portela? Parafraseei o maravilhoso Sérgio Portela, que ele traz sempre assim, mensagens incríveis pra gente. E essa é... Eu quero te agradecer de coração. Já era um desejo nosso do podcast trazer você, trazer sua história e filmar nesse ambiente. Gente, nós estamos aqui na cafeteria dela, um pedacinho de Paris em Araraquara, chiqueria que vocês não têm ideia. Então, assim, muito obrigada tanto por nos acolher, quanto por compartilhar a sua história, que eu tenho certeza que vai motivar, incentivar inúmeras mulheres que ou estão na maternidade, sentindo aquilo ali, ou que estão em casa, às vezes sofrendo de crise de ansiedade e depressão, a entender que isso tem cura, isso tem ajuda, é só você se permitir e principalmente a ser uma mulher como você é, poderosa, obrigada, cheia de ideias, afetuosa, generosa e está sempre melhorando os nossos obrigada, dias. Obrigada, viu? Eu queria te agradecer também, dizer que eu te admiro demais, você tem essência naquilo que você faz, é especial. Eu acho que a gente tem que ser fiel à nossa essência. Você tem essência, Thalita. Eu te admiro muito também. Obrigada. E, pessoal, como eu disse para vocês, esse é um mês especial, é um mês de Dia das Mulheres. E nós vamos ter histórias muito poderosas como a da Anne aqui. Mas, sexta-feira que vem, dia 8 de março, teremos um programa mais que especial, onde não vamos ter convidadas. E eu vou trazer toda a parte de entendimento, de mentorias que eu aplico para vocês, mulheres, de uma forma gratuita, levando conhecimento para vocês. Então, sexta-feira, dia 8/3, imperdível, às 8h08 da manhã no CaféCast. E Anne, de novo, muito obrigada. Obrigada. Eu tenho certeza que ela incentivou todas vocês, porque no CaféCast é isso, insights semanais toda semana. Até semana